E eu já estou aqui com a doutora Isabel Martinez. Hoje vamos falar sobre manchas vermelhas. Ih, como vai? Muito bem-vinda, bem você? Obrigada, tudo bem. Agora, manchas vermelhas, a Fifi ainda falou, apareceram umas manchinhas esses dias, estou tratando com a doutora Isabel. Essas manchas são tão fáceis assim, da gente visualizar nas pessoas? É sim, Kátia. As manchas dele, o que acontece? Elas são induzidas pelo sol, tá? Só que assim, dependendo do quanto você toma de sol no decorrer da sua vida, tá? Então é acumulativo. Acumulativo. Só que a mancha do fefito é diferente dessas manchinhas que a gente veio meio que fazer um alerta. Então, quer dizer, a gente tem que ficar atento, que não é porque a mancha vermelha que é tudo a mesma coisa. Isso aí, Kátia. Não é? Isso aí. Por exemplo, aqui, esse senhor, a gente vê que tá com muita manchinha vermelha, mas parece que tem pipocado. É, olha que interessante. E olha só, você tá vendo que a mancha é um pouquinho diferente, ela é meio, ela parece que tem um edemazinho leve, ó, uma descamação. Isso é porque ele tem muitas, tá vendo? Só que vamos supor Virou que ele... uma placa. É, isso aí, olha aqui, imagina que ele só tivesse um pouquinho assim. Só que isso aqui é um paciente idoso, né? Ele começa assim, ela pode aparecer lá com seus 50, 60, tá? Isso aqui é um paciente idoso. O que acontece no paciente idoso? Como ele começa a ter um monte de manchinha, a marronzinha, vermelhinha, marronzinha, vermelhinha, marronzinha, vermelhinha, ele não presta atenção. Ele não se dá conta. Ele não se dá conta. E essas manchas que hoje a gente veio chamar atenção, elas têm que serem tratadas. Porque elas podem se transformar em problemas? Então, podem se transformar em problemas. Estas manchas em específicos, elas precisam ser tratadas. Como elas são feitas? Elas são feitas pela irradiação solar de muitos anos. Olha essa, para você ver. Olha aqui, a gente consegue ver. Bem o que você falou, tem as manchas escurinhas, mas a gente tem as vermelhinhas. Mas não são manchinhas. Quando a gente pensa em manchas, às vezes a gente pensa nas placas. Isso mesmo. E elas podem ser espalhadinhas ou até aglutinadinhas, né? Isso mesmo, Kátia. Muito legal. E por que eu trouxe essa foto? Porque olha como é, sim, é normal você ver pessoas com aquela testa, com esse rosto. Mas né? quanto mais branquinha, mais chance de ter as manchinhas? Quanto mais branquinha, olhos claros. Naquela época não se usava tanto protetor solar como nas próximas gerações, que provavelmente a incidência vai ser menor se usar protetor, porque isso é causado pelo sol. Então, quer dizer, a gente que ficava estirado igual um crocodilo na praia, sem passar protetor solar, tem o risco de ter esses problemas. Ó, outra Olha, manchinha. essa aqui é diferente. Essa é. Só que essa daqui, ela já está evoluindo. Olha, a casquinha dela é mais forte, vamos falar, mais grossa. Mas aqui a gente tem uma vermelhinha com uma casquinha fina. Aqui ela ficou um pouco mais escura com a casquinha mais grossa. Aqui é a evolução dessa daqui. Isso daí. Isso daqui se chama queratose actínica. E qual é a sensação que você tem? Porque assim, aqui ela tá parecendo vermelhinha. Tem algumas que você nem vê ainda, tá? Então quando você vê uma pessoa, um paciente, com essas lesões, assim, com o rosto mais fotoenvelhecido, você vê que, ó, você tem um fotoenvelhecimento importante, manchinhas marrons, vermelhas. Não significa que se eu não vejo aqui, se ele já começa a ter em outras áreas, ele pode ter sim, e ela está começando a se desenvolver. Quer dizer, tem que começar a tratar antes que a gente visualize, né? Antes que você visualize. Agora, esse é um tipo de problema que com o tempo, para algumas pessoas, pode se transformar num câncer de pele? Sim, pode? Sim, Kátia. E esse é o que a gente vai chamar atenção. Lógico, não é aquele câncer assim, nossa, sabe? Como o melanoma, nossa, por quê? Porque existe o gravíssimo, que é o melanoma, mas ele sim pode se transformar num câncer de pele. Lógico que a proporção é muito menor, tá? Porque é uma lesão um pouco mais calminha, devagar, mas ela tem que ser tratada, tá? Para que você não corra o risco, mesmo que seja uma porcentagem pequena, tá? Não precisa correr o risco. E tratando, você fica muito melhor. E você já começa, depois que trata, a fazer até um tratamento preventivo. Para que você não tenha mais outras lesões, né? Isso aí. Vamos ver os mitos e verdades? Olha, que a gente vai desmistificando muita coisa com isso também. Toda mancha vermelha que aparece na pele é alergia. Não. Se fosse assim, ia ser fácil, né? Então. Pois é, isso daqui, Kátia, é um mito. Eu adorei a pergunta, assim, é uma ideia muito legal, porque as pessoas às vezes acham assim, eu tenho uma mancha vermelha aqui, ou eu tenho uma mancha vermelha aqui, ou aquela daquele senhor aqui, ou começou a aparecer aquela, lembra que uma vez a gente falou sobre rosácea? Lembro. Começa a ficar vermelhinho, é alergia. Não, gente, nem tudo é alergia. Por isso, precisa conversar com o médico. Porque tudo que você pega no início é muito melhor. E mais fácil de ser tratado e Sim. revertido, né? Sim. Vamos ver mais uma. Lesões da pele que descamam e não curam podem ser um problema.
Eu acho que pode ser verdade. Isso aí. O que acontece? Lesões de descama e não curam é simplesmente assim, ó. Em casa, as pessoas já devem ter sentido isso, olha. Eu tenho uma lesão, eu tenho aqui uma manchinha que eu coço, de vez em quando ela descama e daqui a pouco ela melhora, daqui a pouco ela piora. Então ela sempre tá voltando. Por isso que eu acho que é alergia. Porque a gente fala, eu lembro essa época do ano, eu sempre tenho isso, é alergia. Isso mesmo. Ela começa a descamar, você vê que ela melhora um pouquinho, daqui a pouco ela volta. Né? Então, quer dizer, ela pode ser um problema? Pode. Pode. E ela pode ser uma queratose actínica. E a minha avó teve câncer de pele. E aí, a gente percebia que ficava mais... A pele com alguma textura, se passava a mão mais grossinha. Levemente numa textura diferente também, né? E eu até trouxe um bonequinho pra você passar a mão. Então eu já volto, que aí eu vou ver direitinho. Voltando com a doutora Isabel Martinez, vamos dar uma olhadinha mais no Mito e Verdade, pra gente já mostrar a manchinha lá, pra gente... falar sobre elas. Lesões de pele como ceratose actínica aparecem somente na face. O que é ceratose actínica? Essa daqui é um termo técnico. Nós chamamos na rua, as pessoas conhecem como queratose actínica, mas na realidade, Kátia, as pessoas falam manchinha vermelha. É a mancha vermelha, é a tal que a gente está mostrando agora. Isso mesmo, você entendeu? Porque as pessoas não sabem e elas às vezes até pelo desconhecimento, então quando lê uma queratose actínica, uma ceratose coisa muito actínica, difícil de ver, né? Não são as manchinhas vermelhas. E olha que legal essa pergunta, as lesões da pele como queratose actínica aparecem somente na face? Minha avó tinha no braço. Kátia, minha avó tinha no braço isso. E não era pouco não, viu? Eu vou te dar o que é isso? Uma bolinha vermelha. São as manchinhas? Outra bolinha vermelha. Tá? E outra bolinha vermelha. Pra gente brincar. Tá bom, fechou. Então, assim, se ela acontece sendo estimulada pelo sol dos anos, ela vai acontecer quando as pessoas leem assim, áreas fotoexpostas. Fotoexpostas são áreas... ali no sol. Isso. Então eu vou vir pra cá e você me conta onde você acha que acontecem as lesões. No bracinho, principalmente aqui na parte de baixo, perto do pulso, porque é onde a gente deixa tendo uma exposição solar maior. Ok. A minha avó tinha aqui, ó. Esse decote, ela não usava um decote tão grande, tá? Que tinha. E ela tinha principalmente na testa. Mas tinha aqui do lado também. Na orelha. Tem mais ali, tem mais. Ó, tem um monte na realidade. Meu sogro também teve essa lesão. E ele foi câncer de pele. Ele tirou da orelha. Pode ir. Ele é careca. Colocou na careca também. Então, a orelha, na carequinha, porque ele é calvo. E na mão. Eu lembro da Ana Maria Braga. Kátia, muito bem. Tem só mais uma área que os homens não cobrem muito. A nuca. Não é não? A nuca e as costas, costas, isso mesmo. E as costas, E aí, na nuca e nas costas ainda pior, porque a gente não visualiza, né? Isso mesmo. Então, a queratose actínica, ela é uma manchinha vermelha que as pessoas acham que não é nada e acontece em todas essas áreas, tá? Porque são as mais comuns, lógico, porque são áreas fotoexpostas. Quer dizer, a exposição que a gente tem do sol na mão, por exemplo, é muito maior do que a gente tem na barriga? Sim, porque você está sempre cobrindo a barriga. E aí, vamos supor que passou o tempo. Daí eu trouxe... eu nem tinha te mostrado. Ó, não. Eu nem tinha te mostrado. Fê Maria. Passa a mãozinha. Vê se você sentia isso. Avó. Viu? Fica crespinho, como eu te falei. Viu? E você sente irregularidades nesse crespinho. Isso mesmo. Fica mais alto num lado, mais baixinho no outro. Por isso que você acha que é uma alergia. Isso mesmo. Como se fosse a brotoeja, quando a gente tem de alergia, né? Muito legal, Kátia. Olha, é isso mesmo. Tá vendo? E aí, o que acontece? Aí ela vê que as manchinhas pretas são as melanoses solares, aquelas manchas de idade, de sol, que vai acontecendo. Essa daqui são as queratoses actínicas. Não, essa aqui é a tinta do cabelo que foi ajudar o Silvinho, não é da sua tinta. Eu falei, ela já olhou pra minha mão e falei, essa aqui é tinta de cabelo. Você vê? E aí, eu fiz uma lesãozinha também, lá em cima, ó. Aqui, né? Tá vendo? Olha lá. Onde você falou que teve. A minha avó teve na testa. Mas na orelha, às vezes a gente vê as pessoas passando protetor solar no rosto, no pescoço, no colo, mas a orelha não. Na orelha não. E a bichinha fica muito exposta, principalmente os homens, né? Aí eu vou te perguntar, tem tratamento, Kátia? Tem. E não é tão complicado o tratamento, Não. né? E existem vários tipos de tratamento. Eu Quais trouxe seriam?
eu trouxe... Eu acho que tem um videozinho. Tem um vídeo aí dos tratamentos? Deixa eu ver. Pra gente mostrar. Ó, aqui eu fiz uma lesão, eu copiei a lesãozinha, tá? Tá, você pôs ali a lesão. Botei ali a lesão. Então, como nós vamos tratar? Tá? Neste caso aqui, tá mostrando uma lesãozinha em aumento grande, que é o vermelhinho, tá bom? O que que vai acontecer? Esse é um tipo de tratamento chamado terapia fotodinâmica, tá bom? Que nós vamos ter que fazer o preparo da pele. Eu vou raspar a pele, lesão. Tá? Da lesãozinha, vermelhinha eu raspo. Depois eu venho com uma substância, tá bom? Vou passar em cima. Ó, passei. Tipo uma massa corrida. Tipo uma massa corrida, tá? O que que acontece aqui? Quando eu passo essa substância, ela vai penetrar na pele. Olha que legal. Então ali ela acaba matando toda e qualquer pequena célula. Ela vai matar daqui a pouco. Eu vou te mostrar uma coisa super legal. Olha, entrou, olha as células que elas estão lá embaixo, que como é uma lesão vermelha, ninguém nem imagina que isso está acontecendo. É verdade. Olha ela penetrando, ó. Ela penetra pela célula, tá? E penetra rápido. Bom, aí nós vamos tratar. Começamos o tratamento. Aqui já é um começo de tratamento. Tudo Começou. Que tá nesse verdinho esmeralda que aqui... tá entrando, isso aqui tá entrando. É o tratamento. Isso mesmo. É a bolinha que vai entrar, tá? Aí agora nós vamos para uma segunda fase. Tá, qual tá bom? Essa é a seguinte. O que que acontece? Esse é um tipo de tratamento chamado terapia fotodinâmica. Hoje eu vim falar um pouquinho dele rapidamente, só para as pessoas entenderem. Porque existe também o com gelo seco, existe com algumas substâncias que a gente passa em casa, tá? E essa terapia fotodinâmica, ela foi desenvolvida e hoje nós já temos uma nova forma de fazer ela. Nós temos a convencional, que é essa daqui? Que é essa daqui, em que eu passo o creminho igualzinho. Passo o creminho, aquele procedimento eu faço igual, tá? Passo o creminho. Só que neste caso, quando eu uso isso, eu vou tampar o rostinho. Então eu passei, tampei. E tampa o rosto. Aí ela fica ali algumas horas para penetrar. Para conseguir entrar e cair naqueles espacinhos Isso todos. mesmo. Aí agora eu acho que tem um outro vídeo que eu vou colocar uma luz. Você põe uma outra luz que complementa? Isso aí. Ó. Olha lá. Aí você coloca uma luz. Essa Nesse luz... caso, esse senhor tinha na careca, né? Na careca. Aí agora, essa luz vai fazer o quê? Nós temos um outro videozinho que vai mostrar. Deixa eu ver como ele age, né? Isso mesmo. Ela vai ativar, olha, coloquei a luz, tá? Ela vai penetrar e vai ativar essas células que penetraram. Como se ela desse um alimento, uma turbinada Isso nelas, aí. Né? Ela sofre uma reação química, que eu não vou falar sobre nomes, tá? Porque não há necessidade. Ó, ela sofre uma reação química, tá? Estimulada pela luz e pelo produto, tá bom? E ela fica lá, nossa, então vamos trabalhar, vamos matar. Correndo, procurando. Aí, ó, mata. Ela explode. Ela mata as célulazinhas de alta proliferação. Então, as células, as boazinhas estão de bem. As que não são boazinhas vão embora. Então, quer dizer, mesmo sendo um câncer de fácil tratamento, você tem que sempre se preocupar em matar qualquer pequena célula que esteja naquela área. E é justamente o que faz. Ali, aí ficou sem a lesãozinha. Só que não só na superfície, na parte interna também, né? Só que, porque a queratose actínica, ela é uma lesão pré. A gente, uns consideram, outros não, mas ela é pré. Ela ainda não é um câncer de pele. Mas deve ser retirada, Isso, né? Porque ela pode evoluir. Aí, o que eles evoluíram? A terapia com esse tipo de equipamento, ela dói um pouquinho, Kátia. Aí nós fizemos, quer dizer, com os estudos, os grandes estudiosos mostraram uma chamada Daylight. O que é luz Daylight? do dia. Eu faço a mesma coisa, um pouquinho só diferente. Eu passo um produto, um protetorzinho, depois eu passo o remedinho. Esse remédio que a gente Aquele remédio que a gente viu, tá? Aí eu coloco a paciente em luz indireta. Aonde? Indireta, tá? No sol? No sol, mas na luz indireta. Então ela não vai sentir o sol na pele. Então, por exemplo, lá você tem, o sol tá ali, você fica debaixo de uma marquise, de uma arquibancada, sabe assim, você fica num lugar indireto, você vai receber ela indireta, tá? Porque a luz indireta, que a gente chama de terapia Daylight, ela não dói. Não é como essa daqui. Não é como essa daqui. Agora,
quando eu faço uma, quando eu faço outra. Quando eu tenho lesões mais graves, eu tenho que fazer essa daqui. Mas aquelas iniciais... Eu posso fazer essa, que é mais confortável para o paciente, não dói, demora o mesmo tempo total de tratamento, 3 horas, 3, quase 4 horas, tá? Mas não dói tanto. Ah, que interessante. Então, essa é uma nova evolução. Existem vários estudos ainda, sabe? É uma coisa muito interessante. Por isso... O diagnóstico precoce, mais uma vez, é importante. Sim, porque se você pega uma senhora com aquela lesão toda, o que você faz? A gente pega e trata a área inteira. Sim. Aí vem uma pergunta. Você viu que a célula, ela só reage, Kátia, com a célula que está zangada, com a célula problemática? Se não tiver problema nenhum, você acha que ela vai reagir? Não. Não. Por isso que não faz mal, não mata as células boas, né? Só as ruins. E se, por exemplo, você tiver uma lesão que você não está vendo? Ela mata, porque ela tá lá nervosa. É isso aí. Vai atrás da nervosinha e liquida a nervosinha. Exatamente isso. Olha, gente, tem dúvida ainda? Tua chance é mandar suas perguntas para a doutora Isabel já responder. Ela explicou perfeitamente bem, mas às vezes você pode ter o seu caso específico, que você quer saber se o tratamento está sendo feito certo, que opção você pode ter, ou como você prevenir o aparecimento, se você sabe que na sua família você tem casos. Aproveite o espaço e mande suas dúvidas. Eu volto e a gente começa a responder essas perguntas todas. Voltando com a doutora Isabel, vamos para as perguntas todas que chegaram. Vamos ver de primeira de quem é? Da Helenice. Meus braços estão grossos, cheios de bolinhas vermelhas com casquinha e manchas marrons. Já fiz cirurgia de algumas manchas, mas elas estão voltando. O que pode ser isso e como posso me cuidar? Helenice, obrigada pelo carinho, tá? Kátia, exatamente o que você estava falando que aconteceu. As manchas, pode ser, tá? Eu não estou vendo, então não é um exame, mas... Se for de acordo com o que ela está comentando e do que a gente está falando, existem vários tipos de lesões que podem ser também. Mas vamos falar que seja uma casquinha, uma queratose actínica, como a gente estava mostrando. O que ela tem que fazer? Conversar com o médico dela. Porque além da terapia fotodinâmica, Kátia, existem outros tratamentos. E para ela ter feito cirurgia, às vezes ela tinha até uma lesão um pouquinho mais profunda, com outra característica, podia ser outros problemas. Outras fases, né? Isso, porque tem, por exemplo... um negocinho chamado corno cutâneo, que ele fica em cima da queratose actínica, ou às vezes em cima de um outro câncer, tá? Então, o que a gente tem que o que ela tem que fazer? O ideal, Helenice, é você voltar no seu médico, mostrar pra ele. Porque o que acontece? As fotos que nós passamos, muitas pessoas em casa podem se reconhecer daquela forma. Se identificar. Mas não quer dizer que sejam os mesmos problemas. Pois é. Então, vai no médico, por quê? O que ela pode fazer? Para protetor solar até ir no médico, porque dependendo do que for, se for uma queratose actínica, às vezes, ela pode falar assim, mas ele não fez terapia fotodinâmica. Mas ele pode queimar com crio, ele pode usar outros produtos que nós usamos em casa. Então, depende do caso, depende da disponibilidade, depende do que pode o paciente fazer. Agora, a questão é, apareceu manchinhas que mudam característica, que estão aumentando de volume ou de quantidade, vai ao médico, Pois né? é, e ó, você vê que ela fez cirurgia e voltou. Então é importante ela voltar no médico, por gentileza, e mostrar. E passar o tal do protetor solar. É isso mesmo, porque você falou muito bem, Kátia, todo mundo passa, mas esquece da orelha, dos braços também, às vezes. E a gente passa na mão, mas aí lava as mãos, você não pensa depois de repassar. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Tem que tomar cuidado. Vamos ver mais uma? Raíssa, tomei muito sol na infância e na adolescência, por isso tenho muitas manchas na pele. Há algum tempo apareceu uma lesão pequena no meu rosto e consegui tratar. O que posso fazer para prevenir? Nossa, Raíssa, muito legal, obrigada pela pergunta. E assim, Kátia, ela levantou uma questão muito importante. As pessoas que tiveram queimaduras solares, tá? Aquelas que descascaram, eu tive. Que eu ficava brincando, então assim, descascava, né? E a gente antigamente achava que era legal mostrar que estava descascando, era sinal que você foi pra praia, que era chique, né? Era isso mesmo. Não é? Isso pra gente é um sinal de alerta. Então, faz parte da nossa anamnese. Você pegou muito sol, descascou, teve queimaduras solares, de que intensidade? Isso já é um alerta pra gente. Quanto mais queimadura eu sofri, mais descascou, mais danos eu causei à minha pele. Exatamente isso. Então, por quê? Porque hoje nós estamos falando da queratose actínica, mas provavelmente, talvez ela possa ter tido, por exemplo, um que se chama vasocelular. A gente estava analisando aqui, é uma lesãozinha pequenininha, tá? Que às vezes você olha e fala assim, parece uma pintinha branca, uma coisa assim muito, sabe, discretinha. Discreta. Tem que ser tirada, ela é causada pelo sol. Então o sol, quando você tomou muito sol, apareceu muita pinta, tem alguma lesão diferente, começou,
procura o médico. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tem gente que não só tomou sol e descascou, mas tamanha foi a exposição ao sol que se formou bolhas. Quanto mais lesões profundas eu tive, mais danos eu causei. Exatamente isso. Kátia, eu vou fazer uma analogia assim, ó. Imagina que você brigou com alguém, tá? Então, em casa, todo mundo um dia já brigou com alguém, né? Pois é. Só que tem algumas pessoas que é muito agressivo. Você fica muito triste, muito magoada. Aquilo causa uma dor em você muito grande. Volta ao normal? Volta, não como antes. Melhora, mas não sara, né? Então, exatamente isso. A quantidade de agressão que eu faço à minha pele é o que você vai responder. É que no futuro, agora é assim, eu fiz uma bolha hoje, amanhã eu tenho problema? Não. Porque o sol, esse tipo de lesão, ele altera o DNA, que é a formação das novas células. Mas a gente não pode esquecer que a gente hoje tem uma radiação muito mais intensa do que anos atrás, Nossa, né? Kátia, muito bem lembrado, muito. Olha, é verdade, hoje em dia o sol, né, essa radiação, essa coisa, ela tá bem pior do que antigamente. Então você tem um índice maior, tá? Independente. E outra coisa, né, com essa camada de ozônio, essas coisas todas que têm acontecido no mundo, a sua proteção diminuiu. Então hoje, mais do que nunca, é muito importante, você que tem filho, já cuida do seu filho, educando ele a passar o protetor solar e que seja divertido para ele. Para que no futuro ele não tenha algum problema ou se minimize os problemas. A gente não pode falar que não vai ter, porque cada um tem a sua genética. Mas vai minimizar o problema, né? Ah, mas eu já tenho, por exemplo, 50 anos. Eu não vou... Ah, agora já deu. Não. Imagina. Já deu. Exatamente isso. Ah, isso eu não vou melhorar. Não, por favor, nunca pensem assim. Nunca é tarde para começar, né? Então, Raíssa... Começa a se cuidar direitinho com os protetores solares e vai no médico também, né? Vamos ver mais uma? Próxima. Vamos ver de quem era? Tatiana. Protetor solar já é o suficiente para prevenir manchas na pele que podem dar o problema no futuro? Preciso usar mais algum tipo de produto? É assim, Tatiana. Obrigada pela pergunta. Manchas... É uma infinidade, tá? Desde N manchas. Mas o que eu posso dizer é assim, Kátia, de uma forma geral para a população, que eu acho que é super importante. A gente já brincou um monte sobre proteção solar, você fala sempre carinhosamente. As pessoas acham que o que elas não veem, elas não sentem, então não faz diferença. Mas faz sim. A proteção solar adequada, em que protege UVA, UVB e luz visível, essa é adequada para que você previna, não quer dizer que você nunca vai ter, mas que você minimize o aparecimento dela, tá? Porque depende, às vezes ela já começou a tomar sol faz tempo, quando ela era criança tomou muito sol, né? E a genética, tá? De cada pessoa. Então, quanto mais clarinha a pessoa, mais cuidado ela deve ter, mas isso não quer dizer que a gente que tem a pele um pouco mais escurinha não tenha que tomar o cuidado também, né? Pois é, a diferença é só no fator de proteção solar. A gente fala sempre, nós falamos bastante em proteção solar, porque é muito importante, é um simples hábito. Tudo na vida é um hábito, né, Kátia? É costume. Hoje você faz ginástica todo dia. Eu passo protetor solar todo dia. Passa protetor. Antes eu não passava. Foi isso que eu falei pro Fefito. Ele falou assim, mas a doutora Isabel me receitou. Eu falei, mas você tá usando? Porque antes ela me receitava, eu deixava na gaveta. Então, a gente tem que se conscientizar e mesmo assim, você fala assim, mas eu gosto de ficar mais moreninha. Eu também gosto, mas a gente fica mais moreninha. Mas não fica esturricada, como a gente ficava no passado. Exatamente. E, Kátia, é só uma frase muito interessante. Saiu um estudo que mostrava que todas as vezes que você vai passar um protetor, um hidratante, você está cuidando de você. Então, no seu inconsciente começa aquela sensação de bem-estar, de cuidar de você. Você vai melhorando sua autoestima. E quando a gente começa a se cuidar e melhorar a nossa autoestima, a nossa saúde responde de uma forma positiva. Muito. Não é? Nossa, muito. A ciência já não provou isso? Muito. Eu estava falando agora há pouco, a ciência provou, gente. Quando a gente está com a autoestima elevada, o sistema imunológico da gente, ele fica muito mais atento a qualquer alteração e já mata o agressor. Exatamente isso. E, e como a gente pode ver isso? Por exemplo, as pessoas falam assim, pode ver, depois que alguém sofreu uma tristeza muito grande, alguma coisa, depois de uns meses não fica doente, às vezes? Normalmente, quando o estresse baixa, que a gente acha que está ficando normal, que a gente cai. É exatamente isso. Por quê? Porque tudo na vida, nós somos um equilíbrio de um todo. Deus fez uma coisa perfeita. Então, assim, as pessoas acham que elas são fortes sempre, né? Então, você passa pelo problema, não vou cuidar, não. Daqui a pouco você cai, o imunológico cai e tudo acontece. É verdade. Tudo, né? Desde alguns pacientes que começam a cair cabelo, desde outros pacientes que ficam resfriados, fica doente, fica de cama. Você responde a isso, né? O corpo da gente responde à agressão que a gente
Exatamente infelizmente, isso, Kátia. tem sobre ele, né? Exatamente isso. Vamos ver a última pergunta de quem é? Da Giovana. Minha pele é muito branca e tenho muito medo de ter câncer de pele. Tenho muitas sardas no rosto e a região do peito. Apareceu uma manchinha no meu ombro, está saindo casquinha. Devo me preocupar? Então, Giovana, tá saindo casquinha, ela tem muita sarda, né? Ela é bem branquinha. Então, quer dizer, não sei a idade dela, mas imagino que já seja adulto jovem, né? Pela forma com que ela escreveu. Então, ela já tem sarda no rosto, na região do peito. Apareceu uma manchinha no ombro que tá com casquinha, volta. Tem que ir no médico. Porque, Kátia, o que acontece é assim, ó. A gente não fala muito sobre câncer de pele. A única coisa que eu gostaria que as pessoas em casa entendessem eu preciso prevenir. Se eu tomei muito sol, eu preciso cuidar em dobro. Se eu tenho mais, eu tenho um monte de 50 pintinhas, porque eu tomei muito sol mesmo. Tem bastante pintinha. Eu tenho bastante. Eu não tenho porque eu tomei bastante, mas eu tenho a pele mais escura. Então, eu tomei, Kátia, você não tem... Olha isso, eu tenho um monte. Bastante. Então, Quer dizer, você tem que tomar muito mais cuidado do que eu. Mas eu tenho que tomar cuidado também. Também. Isso não quer dizer que eu posso ficar esturricando no sol porque eu não tenho pintinha. Agora, no caso da Giovana, que é branquinha e com muitas sardas mesmo, muito jovem, tem que tomar mais cuidado. Mais cuidado. Ó, Ana Maria Braga. Hoje mesmo eu estava vendo o programa dela, uma parte. Gente, ela tá tão bonita, por sinal, Ana Maria Braga. Ela é linda, né? Muito. Cortou o cabelo, ficou tão linda. E tá toda sarada. Mas se você reparar, ela tem muitas manchas na pele. E ela mesma disse, por várias entrevistas que ela deu, que ela tomava muito sol. Teve câncer de pele, falou no ar isso, para as pessoas também prestarem atenção nesse assunto. E hoje, você não vê mais ela esturricada, queimada de sol, como a gente via antigamente. Então, isso por quê? Porque o sol, ele é muito bom. Ele é o nosso... Ele é fantástico, só que ele tem que ter um horário determinado. A medida certa. A medida certa. E usar a proteção. E assim, se você tem mais de 50 névoas, ou se você tem alguma pintinha, um dia a gente pode conversar sobre essas pintinhas marrons, pra tá? gente ver se elas mudam de tamanho, de característica. Isso, um dia a gente conversa. Qual que é o ideal? Existem exames que a gente faz, como a dermatoscopia digital, que você tira uma fotografia de tudo, olha tudo, analisa tudo. Olha uma a uma, né? Isso mesmo. No caso de hoje, que a gente está falando das queratoses actínicas, né, que é a manchinha vermelha que descasca, por quê? Porque muita gente tem ela, igual aquela senhora, igual a testa daquele senhor, e não presta atenção. Que pode ser diferente disso aqui, por Totalmente. exemplo. Isso aqui não é o que a gente está falando. Isso aqui pode ser um outro problema também. Essa daqui está com as sardas. Então, vá ao médico se você percebeu que tem alguma alteração. Não está como era para estar, vai no médico. Sim. E quando? Quanto antes, né? Quanto antes a gente receber o diagnóstico, melhor, porque mais fácil é o tratamento.